Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Enfermagens em Pauta. Hoje trago aqui para vocês dois precedentes, um do STJ, um do STF, bem legais para a gente comentar e nos atualizarmos aí bem. Pessoal, o primeiro julgado envolvendo uma conduta que é muito frequente, médico em atendimento pelo SUS, cobrando alguma complementação do paciente. O STJ analisou o enquadramento da conduta no crime de corrupção passiva, uma situação que era específica em que o médico estava realizando o procedimento pelo SUS, pago pelo SUS, mas utilizando um aparelho que era dele. E aí cobrou do paciente R$ 2.500 a pretexto de ressarcimento de custos envolvidos com esse aparelho. O STJ analisou o enquadramento da conduta no crime de corrupção passiva e entendeu que não há o enquadramento nesse delito do artigo 317 do Código Penal. Já vamos entender por quê. E o outro precedente que eu trago, pessoal, é do Supremo Tribunal Federal, do plenário, envolvendo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A possibilidade ou não de um parlamentar requisitar individualmente informações do Poder Executivo ou de uma entidade da administração indireta. A Constituição do Rio de Janeiro tinha uma permissão para que o parlamentar individualmente, por 12 vezes no ano, requisitasse individualmente sem precisar de votar esse requerimento pela Casa Legislativa. O Supremo analisou a compatibilidade desse tipo de norma local com a Constituição Federal e entendeu que é inconstitucional também. Veremos na sequência por quê. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Olá, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que nos escute. Eu trago aqui dois julgados, professor Gabriel, ambos do STJ, e ambos tratam, como matéria de fundo, do contrato de alienação fiduciária em garantia sobre imóveis. O primeiro dos julgados, ele vai analisar consequências ou efeitos tributários, né? O que é que ocorre, né, quando o devedor ele não paga o IPTU, né? Se esse débito de IPTU se transfere ou não, né, para o credor fiduciário após a consolidação da propriedade. O STJ vai dizer se sim, vai dizer que não, né, e vai estabelecer balizas, né, ele vai resolver essa controvérsia. E o segundo julgado que eu trago, também tendo como questão de fundo a alienação fiduciária em garantia sobre imóveis, versa sobre a taxa de ocupação. É algo que o devedor, né, deve ao credor fiduciário depois da consolidação da propriedade, enquanto ele fica ocupando o imóvel. Só que existe um diferencial nesse caso, que foi julgado pelo STJ. O devedor, ele locou o imóvel, então ele se tornou locador, né? Em relação ao inquilino, e esse inquilino é um terceiro em relação ao contrato de alienação fiduciária. O STJ vai dizer se esse inquilino, né, o locatário, ele tem ou não legitimidade para responder perante o credor fiduciário sobre essa taxa de ocupação. Um julgado bastante interessante. Pessoal, então começamos com o julgamento do STJ envolvendo o crime de corrupção passiva. Eu vou colocar a situação fática, vocês vão ver o tanto que ela é frequente, e aí vamos ver o que o STJ interpretou na aplicação do Código Penal. Imagine um cara que estava com um problema na vesícula e que buscou atendimento num hospital conveniado pelo SUS. Lá nesse hospital, o médico propôs para ele a realização da cirurgia pelo procedimento habitual, que é o procedimento coberto pelo SUS, que é o chamado procedimento aberto, ou seja, o médico vai abrir o paciente. Se fala, né, em termos bem leigos, mas para explicar para o paciente. Procedimento aberto vai abrir o paciente, que é, digamos, o método tradicional. O médico, no entanto, propôs para o paciente que se fizesse o procedimento pelo método fechado, ou seja, videolaparoscopia. E o médico tinha esse equipamento, não era um equipamento do SUS, era um equipamento particular do médico. O paciente, até mesmo porque estava numa situação de necessidade, né? Estava com um problema de saúde, chegou com um problema, inclusive ele relatou no caso, ele era autônomo, e aí quando o médico falou para ele das duas opções, o método que permite uma recuperação mais rápida, claro que é o método fechado, né, por videolaparoscopia, ele concordou com o método fechado e com o pagamento de R$ 2.500 para o médico.
inclusive pagou 2.500 para o médico e 500 para o anestesista. Os dois, inclusive, foram denunciados. A Justiça Paulista condenou o médico por corrupção passiva e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria, manteve essa condenação. O STJ enfrentou e entendeu que o caso é atípico penalmente. Vejam, por que a Justiça Paulista, por que o TJ acabaram ali entendendo que havia um crime de corrupção passiva? Não é um médico particular? Sim, é um médico particular, não era um médico público, da rede pública, era um médico particular de um hospital conveniado com o SUS. Mas, mesmo sendo particular, ele exerce uma função pública quando ele realiza um procedimento pelo SUS, ainda que transitoriamente. E aí, o artigo 327 do Código Penal, depois, sobretudo, isso a jurisprudência examinou também, depois da Lei 998/3 de 2000, dessa alteração, ele se enquadra como funcionário público para fins penais. Antes, não enquadravam. Depois passaram a entender que ele se enquadra. Então, é crime de funcionário público contra a administração pública. E no caso, por que o crime de corrupção passiva? Porque ele teria cobrado uma vantagem indevida, que é uma elementar normativa ali do tipo do artigo 317 do Código Penal, e tudo gravitava em torno dessa elementar. Vejam, para o Tribunal Paulista, para a Justiça de Primeira Instância e o TJ, o entendimento foi de que essa cobrança ela era indevida e, consequentemente, a vantagem indevida configurou, ele era funcionário público, configurou o tipo do artigo 317 do Código Penal. A questão até pareceria de simples resolução, mas o STJ entendeu que não havia fato típico, pessoal, ou seja, trancou ali a ação penal. Por quê? O STJ foi lá na doutrina do professor César Bittencourt, o Tratado de Direito Penal, quando ele analisa o crime do artigo 317 do Código, para dizer que vantagem indevida não resta configurada quando se tem um mero ressarcimento, até porque um ressarcimento seria devido nessa visão doutrinária. O que o STJ aqui, foi um trabalho muito bem feito da defesa, porque o ministro tinha negado monocraticamente segmento ali, era um habeas corpus, e ela agravou, e o ministro relator voltou atrás e deu provimento ao agravo, e a turma o acompanhou, quinta turma do STJ. Foi nessa linha da doutrina que se disse que não tinha vantagem indevida. E aqui é interessante a gente analisar. O STJ, ele não disse que não haveria um ilícito administrativo. Ele lembrou que, em relação ao SUS, não é possível cobrança de valores extras. Isso a legislação prevê, a Lei 8.080, tem a normativa do Ministério da Saúde, e o Supremo julgou em repercussão geral a possibilidade de, em atendimento pelo SUS, o cara pagar a mais para ficar num quarto semi-privativo ou privativo, né? Ou seja, o SUS paga até aqui, eu pago a diferença. O Supremo disse é inconstitucional. Se é pelo SUS, não pode cobrar nada além e é só aquilo ali. Nem se o cara quisesse para ir para uma acomodação melhor e, digamos, usar uma parte de recursos do SUS. Ou é pelo SUS ou é particular. Não tem como usar o do SUS e pagar uma diferença para uma acomodação de classe diferente numa internação hospitalar. O STJ disse que, embora, né, seja essa a interpretação do Supremo, embora seja essa a legislação, o caso aqui era diferente. Em primeiro lugar, porque o médico teria exposto ao paciente. Olha, o procedimento do SUS é por cirurgia aberta, né? Ou seja, vai te abrir, ou então, se tu me pagar 2.500 a título de diferença, porque ele ganhou pelo SUS também, eu faço por videolaparoscopia, só que aí o equipamento é meu. E a tese da defesa é que esses 2.500 seriam uma forma de ressarcimento pela manutenção, pelo uso do equipamento. O STJ disse, efetivamente, isso foi proposto, o paciente escolheu o fechado e resolveu pagar,
de modo que, ainda que possa haver um ilícito administrativo com repercussões nessa seara, não há repercussão criminal, porque não há elementar vantagem indevida do artigo 317. Ele não solicitou nem, né, só recebeu, no caso ele tinha solicitado, né, que são os dois verbos duplos do tipo, do 317, ele não solicitou uma vantagem indevida, ele solicitou um ressarcimento pela utilização de um aparelho que era próprio, particular dele. A questão, né, pessoal, é que é um ressarcimento meia boca, eu diria, né? Porque, a bem da verdade, os 2.500 são totalmente aleatórios. Não era porque foi o preço da depreciação do equipamento. E até porque a gente sabe, com o uso de uma cirurgia, a depreciação do equipamento, né? Se ele tivesse dado um problema que o médico teve que pagar para consertar e aí cobrasse, não teria dúvidas que seria um ressarcimento. Mas nesse caso, pessoal, na minha compreensão, está bem claro que não era um ressarcimento propriamente. Era um valor para o médico fazer uma operação numa sistemática que não é coberta pelo SUS e que ele pode fazê-lo porque ele, além de ter conhecimento, ele tem a aparelhagem própria que o SUS não fornece. Então, um precedente bem polêmico, o pessoal veio agora no início agora dos primeiros informativos do STJ 2022, está começando a vir, inclusive, já não bastava já não bastavam os informativos semanais ali, tradicionais, né, professor Felipe? Agora ainda temos as edições especiais. Vieram 4, já é a 4ª edição do informativo, vieram edições de direito penal, direito privado, direito público. O pessoal, né, é muito bom, estou brincando, claro que é mais informação sobre julgamentos do tribunal e mais assunto para poder cobrar em prova para os concurseiros e também para quem quer se atualizar e milita aí na área. Então, é um precedente excelente também para quem advoga na área criminal, né? Porque um bom cliente, um médico, né, que contrata e paga bem, e aí tu tem uma tese defensiva com acolhida já nos tribunais superiores, embora, como eu disse, um julgamento que eu reputo bem polêmico, né, e com bons argumentos também para sustentar uma condenação. O grande ponto, né, pessoal, é que entra também aquele lado. O médico aqui tinha sido condenado pelo TJ a 5 anos de pena de reclusão, em regime inicial semiaberto, pessoal. Então, o médico operou, fez num procedimento que era melhor para o paciente e ia em cana, né? Então, tem esse lado também que o STJ considera e que acabou, nesse caso, seguindo uma linha aí de absolvição, né? Uma linha mais garantista. Professor Gabriel, eu tenho um pouco a acrescentar. Você realmente exauriu o julgado, mas eu achei bem interessante a sua posição crítica, né? Que o valor cobrado, assim, você não tinha uma comprovação que realmente era ressarcimento de custo, né? Que você estava realmente só, digamos assim, pegando a depreciação do equipamento, né? Assim, ele não tem essa comprovação tão feita, né? Foi assim um valor que foi pago e talvez houvesse até esse intuito aí do lucro, mas enfim, mas foi uma observação muito sagaz a sua, né? Que não tinha essa comprovação de que o valor era o custo, ou o gasto, ou a depreciação, né? Enfim. E interessante, Felipe, tu comentou, lembrei, um argumento que ele utilizou foi que o Ministério Público não comprovou o contrário, e o ônus seria da acusação. Mas, a bem da verdade, é a tese defensiva, assim, né, tem para os dois lados, daria, mas ele seguiu essa ótica, que quem tinha que comprovar que não era ressarcimento era o Ministério Público, mas é uma prova difícil também de ser feita, né? Então, realmente é um julgado aí polêmico. Temos agora um de direito tributário envolvendo IPTU, uma situação muito comum também, né, Felipe? Demais, professor Gabriel, demais mesmo. E o STJ dá algumas balizas, né? Para, a meu ver, de forma correta. Lembrando ao pessoal de casa, né? Fazendo uma revisão básica, né? O que seria o contrato de alienação fiduciária em garantia, né? Ele é um contrato hoje, professor Gabriel, que ele tem... Houve uma lei, né, que modificou o Código Civil, inseriu alguns artigos, mas como é que ele se encontra hoje? Ele tem uma dispersão legislativa, né? Você tem ele sendo disciplinado ou não. Você tem
a Lei 4728 de 65, acumulado com o Decreto-Lei 911 de 69, onde ele disciplina, né, a propriedade fiduciária sobre coisas móveis fungíveis e infungíveis, e nesse caso, o credor obrigatoriamente é uma instituição financeira. E você tem a Lei 9514 de 97, que rege a propriedade fiduciária sobre bens imóveis, qualquer que seja o credor. Pode ser uma instituição financeira ou não. É muito mais comum que realmente seja uma instituição financeira, né? Porque imóveis realmente eles são bens mais valiosos, né? E é bastante raro, né, que um particular aceite financiar outro particular, né? Por mais que não haja óbice, né, a legislação seja expressa para dizer que se aplica nesses casos, não é o que vemos hoje na prática, né? Na prática, né, só quem faz mesmo esses contratos envolvendo imóveis são instituições financeiras. Pois bem, na prática, você tem uma regulamentação geral no Código Civil, né, e as leis com sua especificidade, né, a 4728, o Decreto-Lei 911 e a 9514. E o que é que acontece, né? Na alienação fiduciária, você tem o devedor fiduciante, né, que obtém um mútuo, um empréstimo, para adquirir um bem. E ele dá como garantia, né, desse bem que foi adquirido, que geralmente, né, foi adquirido com esse mútuo, embora isso não seja obrigatório, você pode ter o contrato de refinanciamento, né? O bem poderia estar antes, já na propriedade do devedor, né? Enfim, você tem um regime de garantia. Essa propriedade, ela não é plena, né? Você tem uma partição dessa propriedade. Você dá, né, ao credor fiduciário uma propriedade resolúvel, que serve como garantia. E o devedor, né, ele tem essa propriedade que está gravada com a alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, ela tem dois caminhos a seguir, né? Se ocorrer o pagamento da dívida, né, essa propriedade fiduciária, né, ela se resolve. Então você volta a concentrar no devedor, né, a propriedade plena do imóvel. Ele se torna realmente proprietário de uma propriedade pura, né, sem nenhum gravame, sem nenhuma garantia. E se o devedor não pagar, né, a dívida, no todo ou em parte, ele tem que ser constituído em mora. E nesse caso você tem uma consolidação da propriedade. E o credor, né, fiduciário, é ele que adquire a propriedade, né? E ele tende, né, a expulsar, né, a retomar esse bem, né? E o que é que acontece? Na disciplina isso que eu falei, ele está de forma bastante expressa no artigo 25 e 26 na Lei 9514. Você tanto tem a possibilidade de se resolver a propriedade fiduciária quando tem o pagamento da dívida, ou da consolidação da propriedade fiduciária quando a dívida não é paga. E tanto o Código Civil como a Lei 9514, elas colocam de forma muito expressa, né, que você tem um desdobramento da posse quando surge, né, a garantia fiduciária. A posse direta do bem, né, fica realmente com o devedor, e a posse indireta do bem fica com o credor, né? O credor, né, quando você se resolve, né, a propriedade tem um pagamento, ele perde essa posse indireta, né? Você não tem mais esse desdobramento possessório, que volta, né, a ficar uma posse plena no devedor, quando ele adquire a propriedade plena, ou se o devedor ele não paga, né, a dívida, né, e você tem a consolidação da propriedade, nesse caso específico, né, o credor ele volta a adquirir, né, a posse direta sobre a coisa, né, ou ao menos ele tem direito, né, a ser emitido nessa posse, né, ele inclusive pode até manejar uma reintegração de posse. A Lei 9514 é expressa nesse caso. Enfim, e o que é que ocorre, né? Ocorre que o credor fiduciário, ele jamais poderá fazer qualquer acordo para ficar com o bem definitivamente para si. E isso não pode. Tanto a legislação do 9514 como o Código Civil vedam isso. O bem ele tem que ser de novo vendido, né? Ou ele tem que ser objeto de um novo contrato, etc. Mas o credor ele não pode ficar com o bem para si. Então fica muito claro, né, que essa posse indireta que ele tem, né, é uma posse que não tem um intuito de propriedade, é uma posse que tem muito mais um intuito de garantia, né, do que qualquer outra coisa. E o que é que acontece, né? Depois de ter feito, né, de ter falado esses conceitos,
Vamos ver o desmembramento tributário disso, né? Isso que eu falei por último está no artigo 1365 do Código Civil, onde se coloca, né, que é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário a ficar com a coisa alienada e garantia, se a dívida não for paga no vencimento. Então, é impossível, né, é ilícito, né, que o credor fiduciário, no final das contas, fique com a coisa para si. Isso não pode acontecer. Vendo agora o desenvolvimento tributário disso, né? O que é que acontece? É inconteste que enquanto o financiamento, né, enquanto a propriedade fiduciária existe, ela está ativa, o devedor fiduciante, como ele tem a posse direta do imóvel e ele está nesse imóvel, né, pagando as prestações, visando a se tornar proprietário do bem, proprietário pleno do bem ao final, né, é inegável que ele é contribuinte de IPTU, porque ele tem a propriedade, né, e ainda que não seja propriedade plena, ele tem uma propriedade gravada, né, e ele tem a posse direta, né, do imóvel. Então, ele é proprietário de IPTU. Isso é incontroverso. Mas qual é a controvérsia, que é o que chegou no STJ? Quando esse devedor, né, ele não paga o financiamento e ocorre a consolidação da propriedade no credor fiduciário, que quase sempre é um banco, é muito comum você ter a dúvida, né? O que é que acontece em relação aos débitos de IPTU que o devedor, né, fiduciante, não pagou? Será que a instituição financeira responde que após a consolidação da propriedade, o banco, em relação, né, aos aluguéis, aos IPTUs que se vençam depois disso, que o banco vai ser contribuinte, né, enquanto tiver com a propriedade consolidada, né, enquanto ele não coloca de novo o imóvel, né, para ser objeto de negociação, que ele vai responder pelo IPTU, isso é incontroverso. A grande controvérsia são as prestações, né, de IPTU não pagas antes da consolidação da propriedade, né? Quando o devedor, né, fiduciante, não pagou essas prestações de IPTU. Pois bem, o STJ, ele coloca, né, que a própria legislação, por mais que sejam leis ordinárias e não leis complementares, né, quando ela vai regulamentar isso, ela é expressa, né, em colocar que a responsabilidade, né, do credor fiduciário só surge com a consolidação da propriedade, principalmente em relação a impostos também. É o que diz o artigo 27, parágrafo 8º da Lei 95, da Lei 95/14, e é o que diz também o parágrafo único do artigo 1368, hífen B, né, dígito B, do Código Civil. Então, ele coloca expressamente esses dois dispositivos que o credor fiduciário ele só responde, né, por impostos que incidam sobre o bem após a consolidação, né, após a realização da garantia fiduciária, né, quando ele volta a ter, digamos assim, a propriedade sobre o bem. E o Supremo, né, o STJ, né, ele argumenta sobre toda essa principiologia para analisar o artigo 34 do CTN, o Código Tributário Nacional, né, para dizer, com relação ao IPTU, quando ele estabelece normas gerais sobre o IPTU, né, o STJ analisa lá esse artigo 34 para dizer o seguinte, para dizer que, embora o CTN ele coloque lá, né, que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, por mais que o CTN não distinga possuidor, né, o STJ tem toda uma jurisprudência tradicionalíssima, né, para dizer que a única posse que enseja a que você seja contribuinte do IPTU é aquela posse com ânimos de dono, né, animus domini. Você tem que exercer a posse para se tornar proprietário, ou seja, você tem que ter uma posse que possa ensejar um uso capião do bem. Uma posse consentida, uma posse permitida, uma posse contratual, ela não te dá essa possibilidade, né? Ela não é uma posse com ânimos de dono. Então, para o STJ, você não tem caracterizado o aspecto material do fato gerador. Então, para o STJ, esse possuidor, mediante contrato, etc., ele não é contribuinte do bem. E por que o STJ colocou isso? Para dizer que, por toda a regulamentação da propriedade fiduciária em garantia, o credor fiduciário ele não é proprietário pleno do bem. E a própria legislação, né, ao impedir, né, que esse credor fiduciário fique com o bem, na hipótese de inadimplemento do devedor, ele, na prática, está vedando que o credor fiduciário exerça, no fim das contas, essa posse com ânimo de dono, porque a própria legislação proíbe que ele fique com o bem.
no inadimplemento do devedor. Então, o STJ, a meu ver corretamente, né, ele entende que o credor fiduciário, em regra banco, né, só responde pelos IPTUs que incidam após a consolidação da propriedade. Antes da consolidação da propriedade, o devedor é o próprio quem tomou o empréstimo, né, o devedor fiduciante do bem. E o STJ foi mais além, para dizer que até a legislação municipal sequer poderia ter, né, o banco como responsável tributário. O STJ foi claro em afastar a incidência da súmula 399 do STJ, que diz que a legislação municipal seria livre, né, para escolher quem é o devedor do IPTU. O STJ, a meu ver corretamente, disse que a hipótese fática, né, os julgados que deram origem a essa súmula, tratavam de promitente comprador e promissário devedor. Ou seja, envolviam promessas de compra e venda sobre imóveis, né? Que não é, né? É um contrato que não se confunde, não se confunde, né? Com alienação fiduciária em garantia. Então, a súmula servia para esses casos, né? Para dizer que tanto o vendedor como o comprador do imóvel poderiam responder pelo IPTU, seja como contribuintes, seja como responsáveis. Aí o STJ fez toda essa distinção para fundamentar, para colocar exatamente essa tese, né? O credor fiduciário só responde pelo IPTU incidente sobre o imóvel após a consolidação da propriedade. Antes da consolidação, enquanto estava em vigor o financiamento, né, o banco, o credor, não responde por impostos. Bem legal, Felipe, por envolver essa questão do direito civil, do instituto, né, da alienação fiduciária em garantia, da propriedade resolúvel, e a questão tributária, né? Eu só lembrei aqui para o pessoal de casa alguns termos que a gente às vezes vê em concurso, a questão da impossibilidade do credor ficar com o bem em caso de inadimplência, né? A doutrina chama de pacto comissório, né, Felipe? Que é vedado pela lei. E eu só, um tempo atrás, ouvi falar e disse que já tem alguns julgados, mas é uma coisa bem incipiente. O tal do pacto marciano para esses casos. Inventaram o tal do pacto marciano, que ao invés de vender para um terceiro, o credor poderia, no contrato, junto ao devedor fiduciante, o credor fiduciário poderia estabelecer uma avaliação imparcial por terceiro, e essa avaliação balizaria ele ficar com o imóvel e devolver eventual excedente, né? Mas é algo que não tem previsão legal e que envolve a liberdade contratual e, por outro lado, uma jurisprudência para chancelar ou não. E no mais, lembrei da súmula 399, né, do STJ sobre a eleição do sujeito passivo, que ela dá a entender que pode escolher quem quer que seja, né? Ela parte do artigo 34 do CTN, que diz que pode ser o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Quem lê o 34, quem lê a súmula 399 do STJ, pensa que qualquer possuidor poderia, mas como tu bem colocaste, o STJ tem toda uma linha construindo que é o possuidor com animus domini, né? E não qualquer possuidor. Pessoal, eu trago agora um julgamento de direito constitucional bom para cobrar em prova aí, com uma boa pegadinha. A questão é, uma Constituição estadual, no caso era a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 109, prevê que o parlamentar, no caso um deputado estadual, pode requerer ao Poder Executivo e entidades de administração indireta informações no exercício de um poder fiscalizatório sob pena de configuração do crime de responsabilidade, ou seja, é um requerimento que é mais para requisição do que para requerimento propriamente, né? Inclusive, a Constituição do Rio colocou um limite de 12 requerimentos desse tipo por ano. Nós sabemos que o parlamento, a atividade precípua é legislar e fiscalizar, exatamente os demais poderes, notadamente, né, o executivo, e nesse aspecto a gente poderia imaginar, não, o parlamentar, a Constituição Estadual previu, não teria nenhum problema. O Supremo, no entanto, entendeu que é inconstitucional esse tipo de previsão na legislação local, seja na Constituição, seja em lei local, ou, claro, também norma regimental ali de uma Assembleia Legislativa ou de uma Câmara de Vereadores, porque atenta contra a separação de poderes. Por que o Supremo entendeu assim, pessoal? Porque a Constituição, no artigo 49, inciso 10, previu como competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar os atos do Poder Executivo. E vejam,
ali a competência é da Casa Legislativa. Isso se aplica por simetria no âmbito das assembleias estaduais ou do Distrito Federal e das câmaras de vereadores. Ou seja, quem fiscaliza a Constituição fala é a Casa Legislativa. O parlamentar, ele pode fiscalizar? Ele pode, mas esse requerimento com cara de requisição, porque a Constituição Estadual do Rio falou em requerimento, né? Mas a cara de requisição, sob pena de configurar crime de responsabilidade, é algo que tem que ser votado pela Casa Legislativa e vir como expressão ali de uma maioria. Não individualmente o parlamentar sair requisitando, né, de entidades e ameaçando com a prática de crime de responsabilidade. Então, seguindo o modelo federal, o Supremo entendeu que é inconstitucional essa previsão e, como eu disse, uma boa pegadinha, porque a gente sabe que os parlamentares fiscalizam os atos do Executivo. Só que, nesse caso, uma requisição que envolve, né, um crime de responsabilidade, se não for atendida pela administração pública, pressupõe uma requisição que parta da Casa Legislativa. E aí, que envolve uma votação, né, e uma expressão de uma maioria da Casa e não individualmente cada parlamentar o fazendo. Então, pessoal, é um precedente que veio agora, né, no último informativo de 2021 do STF, que eu destaco aqui para vocês, com essa boa pegadinha aí que eu reputo, e só ressalvando, o Supremo disse, então o parlamentar ele não pode pedir informação para a administração pública, pode pedir igual um cidadão faz, não com cara de requisição e sob pena de cometimento de crime de responsabilidade. Pode pedir nos termos, por exemplo, da Lei 12.527, da Lei de Acesso à Informação, ou outras leis, né, que cuidem aí desse acesso do cidadão a informações ligadas aí à administração pública. Então, o parlamentar, ele, nesse aspecto, ele fiscaliza individualmente como um outro cidadão pode fazer, e não com esse poder de requisição que, né, com a ameaça de cometimento do crime de responsabilidade, torna muito mais forte, né, esse poder do parlamentar. Professor Gabriel, um julgado bem interessante, bem direto, né? Você bem falou, né? A base da resolução disso é o princípio da simetria, né? Que é uma criação jurisprudencial do Supremo, né? Para dizer quando a norma é de reprodução permitida, quando a norma é de reprodução obrigatória, quando a norma é de reprodução proibida, né? E nesse caso ele aplicou mesmo, né? O princípio da simetria, né? Ele falou que se no âmbito federal, né? A casa como um todo, né? Prevalece, né? O princípio da colegialidade, né? Nas constituições estaduais, né, e leis orgânicas municipais, né, você também deve ter, né, essa fiscalização exercida pela casa, né, e não pelos membros da casa, né. É uma norma, assim, de reprodução obrigatória, né, nos outros entes federativos, né. E a razão de ser disso, a meu ver, acho que por mais que o Supremo não tenha, né, desdobrado tanto, ou fundamentado tanto, é a preocupação com a governabilidade, né, uma vez que um partido de oposição em relação ao governo, né, o parlamentar no exercício, né, de suas prerrogativas, ele poderia a todo instante, né, ficar fazendo manobras, né, ou até enfim, pedidos que talvez até abusassem um pouco, né, da prerrogativa parlamentar, e na prática, né, o constituinte, né, ele quis realmente dar uma margem de governabilidade, né, então, assim, ele, nesse caso, né, como é a colegialidade, né, invariavelmente vai vencer quem tiver maioria no ente legislativo, né? Então, as forças reais de poder, né, assim, se a Câmara, né, for da mesma linha ideológica, mesmo da mesma linha política do governante, né, provavelmente vai rejeitar todos esses pedidos, né? Ou casos mais graves, é que realmente vai se preocupar, né, vai atrás, enfim. A meu ver, nitidamente é uma preocupação com governabilidade, né? E a meu ver, o Supremo agiu bem nesse caso. Perfeita análise, professor Felipe. E vamos para mais um julgado aqui que nós temos agora envolvendo alienação fiduciária em garantia, só que um outro enfoque de direito civil e de direito do consumidor também, né, Felipe? Sim, professor Gabriel. O enfoque é mais realmente direito privado, né? O tema de fundo é o mesmo, né?
mas o enfoque é um pouco diferente, né? O que eu acabei de falar, né, no primeiro julgado dessa nossa edição do Enfermagem vai se aproveitar muito aqui, né? Como falado, né, no contrato de alienação fiduciária, você tem o devedor fiduciante e o credor fiduciário, né? Se o devedor não pagar, né, o mútuo, o empréstimo, né, você tem a consolidação da propriedade do credor fiduciário. Em regra, né, se tratando de imóveis, é um banco, embora não seja obrigatório. Um particular poderia ocupar também, né, essa posição. E o que é que acontece, né? É muito comum, quando você tem a consolidação da propriedade, você não ter a devolução do imóvel de pronto, né, imediatamente pelo devedor. É comum que o devedor ocupe ainda o imóvel por algum tempo, né, depois da consolidação. Ele demora, né, realmente a devolver essa posse. E a própria lei, né, para remunerar o capital do banco, porque uma vez consolidado, né, você não tem mais financiamento, você não teria mais o pagamento dessas prestações de mês a mês, para remunerar esse capital, né, que foi afetado, né, que está investido no imóvel, pelo menos pela ótica do banco, né, a própria lei 9514, ela previu, né, no artigo 37A, a questão da taxa de ocupação, que nada mais é do que uma compensação de perdas e danos, né, que o devedor paga, né, ao credor fiduciário pelo tempo, né, em que ele ainda ocupa o imóvel, ele ainda detém a posse do imóvel após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. E a própria lei coloca, houve algumas modificações legislativas, né, de como vai ser calculado isso, etc., mas a lógica, né, o princípio da taxa de ocupação realmente se mantém, né. Eu chamo só a atenção que, a despeito do nome taxa, né, isso não tem a natureza de tributo, né, isso é realmente digamos assim, uma pré-contratação, ou um arbitramento contratual, né, uma liquidação de perdas e danos, né. Enfim, até aí sem nenhum problema, né? Os próprios tribunais superiores realmente reconhecem a legitimidade, a validade disso. A própria lei coloca, né, que você vai ser calculado a razão de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, né, atualizado, que está declarado no contrato de alienação fiduciária. É a forma de se calcular isso. E qual é o problema que o STJ enfrentou? Você tem um terceiro na relação, um terceiro na situação fática, né? O devedor fiduciante, enquanto ele ainda tinha, né, a propriedade do imóvel gravada, né, pela alienação fiduciária, ele loca o imóvel, né? Você tem um inquilino, né? E isso é legítimo, né? A própria lei da alienação fiduciária expressa, né, para dizer que você pode gozar, né, dispor do bem, né, para essa finalidade. Inclusive, na realidade prática, professor Gabriel, é muito comum, né, que as pessoas, inclusive, aluguem o imóvel, os devedores, né, e com o valor do aluguel eles paguem, né, ou toda a prestação, né, junto ao banco, a maior parte da prestação. Então, é algo assim bastante comum na prática. E qual foi a problemática? A problemática é que o devedor fiduciante, né, que é o locador do imóvel, né, ele não pagou ao banco. E, enfim, e o banco, né, consolidou a propriedade, o credor fiduciário consolidou a propriedade, e quando foi ver, quem estava ocupando o imóvel não era o devedor fiduciante, era esse terceiro, né, que era o inquilino. E o banco não teve dúvida, ele quis cobrar do inquilino a taxa de ocupação. E o inquilino disse, não, eu não assinei o contrato de alienação fiduciária, né? Eu sou terceiro, eu sou estranho a esse contrato, então eu não assumi contratualmente, voluntariamente, nenhuma obrigação de pagar isso. Enfim, e foi o que o STJ disse, ele deu ganho de causa, nesse caso, ao locatário, né? Reconheceu que, nesse caso, o inquilino, né, realmente não teria legitimidade para essa cobrança da taxa de ocupação. Agora, um detalhe interessante, professor Gabriel, que se coloca, né, que o ministro, ele disse que não defendeu, né, a postura não estava a defender a postura do inquilino, né, que estava realmente ocupando um imóvel, né, que era um bem de outrem, né, de forma, assim, gratuita, né, que ele estava gerando enriquecimento ilícito, né, porque ele não estava pagando, né, o fato dele estar realmente usufruindo do imóvel. E até o ministro colocou, né, que o erro foi que o banco quis usar toda a lógica da taxa de ocupação, mas como o banco, né, com a consolidação da propriedade, ele tem direito, né, ele adquire o direito a ter de novo a posse direta sobre o bem, e a própria lei 9514 é expressa para dizer que cabe uma reintegração de posse, né, e como todos nós sabemos, né, a posse, né,
ela tem uma base fática, né, muito mais forte, né, ela é uma situação de fato, né, tutelada pelo direito, o banco poderia ter ingressado, né, com ação de reintegração de posse contra esse inquilino, mesmo que ele não tivesse sido parte no contrato de alienação fiduciária. E toda a legislação, né, seja no Código Civil, seja no Código de Processo Civil, permite que, nesse caso, você cumule, né, pedido de perdas e danos, né, com a reintegração de posse. Assim, você ia discutir, né, como seria essa perda e danos, você já não teria aquela forma, né, de 1% sobre o valor do imóvel financiado que está lá na taxa de ocupação. Poderia até ser que o juiz tomasse isso como parâmetro e usasse. Você ia ter uma discussão sobre qual seria o valor, né, do aluguel, digamos assim, da remuneração, né, pela utilização do bem, né? E isso realmente você iria discutir na reintegração de posse. Mas sim, o banco faria jus, né, a ter alguma compensação. Realmente o que teve de errado aí foi o instrumento colocado, né? Realmente a taxa de ocupação, o inquilino não responde, porque ele não foi parte no contrato de alienação fiduciária. Então, enfim, o ministro, né, decidiu dessa forma e até apontou, né, qual seria a forma correta, né, para o banco não ficar no prejuízo. Enfim. Deu a letra, né, professor Felipe? E assim, acho que quanto à cobrança da taxa de ocupação, não tem como ser diferente, né? O inquilino não assinou nada com o banco, não tem como vinculá-lo ao banco, mas na reintegração de posse, aí muda completamente. E aí o parâmetro lógico vai ser exatamente uma taxa de ocupação. Não obriga o juiz, claro, vai fazer uma analogia, né? Porque a perdas e danos, ele que vai ali arbitrar ou identificar, nesse caso é por arbitramento, porque é bem da verdade, né? A gente não tem um prejuízo propriamente, né? Um lucro cessante. Então, uma saída também bem inteligente aí para os bancos que com certeza vão vir com ela também aí, né? Sem dúvida, né? Mas prevaleceu o princípio da relatividade dos contratos, a meu ver corretamente. Exatamente, também concordo. Pessoal, então com isso terminamos mais uma edição aqui do nosso Enfermagens em Pauta. Espero que tenham gostado aí dos nossos comentários, dos julgados selecionados. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para uma boa fixação, uma boa memorização e esperamos vocês nas nossas próximas edições aqui do Enfermagens em Pauta. Força aí nos estudos, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Eu também desejo um até logo, até o pessoal. Um grande abraço.